Bom dia a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte motivo. Eu não confio e não acredito na seriedade, dos juizados especiais. E eu poderia processar esse vagabundo, esse bandido, chamado entulho, no juizado, porém, não vale a pena. Não dá em nada, é uma bosta na justiça brasileira, não funciona. E o que realmente funciona é realmente publicar esse tipo de denúncia. E na verdade o meu objetivo não é nem publicar uma denúncia, e sim mostrar algumas coisas para que as pessoas fiquem atentas e pesquisem, investiguem a vida desse vagabundo, desse bandido. E realmente é muita coisa. Eu vou mostrar só algumas coisas para que as pessoas saibam quem é ele, o que ele anda divulgando aí, escrevendo, se escondendo atrás da imagem de professor universitário para fazer apologia de crime e ofender as pessoas na internet, perseguir. E olha, eu não conheço ele pessoalmente, ele nunca foi meu professor, e só que eu tive alguns problemas com ele entre 2005 e 2006, porque eu estudava Direito na PUC Minas, do Coração Eucarístico. E esse bosta, ele dava aula numa unidade secundária da PUC. Mas não vem ao caso qual seria essa unidade secundária, apenas que não era a unidade principal. Eu estudava na unidade principal, ele dava aula numa outra unidade. Não me conhece, nunca me viu na vida. Esse retardado não sabe que eu tenho 1,90 m de altura. E é uma bicha, boiola, viado. Se ele me conhecesse, ele não ia ficar mexendo comigo. Vamos ver aqui uma coisa. Primeiro, esse aqui é o blog da Dilma Rousseff, Dilma na Rede, e tem um artigo do Túlio Viana, Entulho, aqui no blog. Chama Legalizar o Aborto, por Túlio Viana, publicado em setembro de 2010. E ele defende o aborto, entendeu? Túlio Viana é professor da Faculdade de Direito da UFMG, deveria perder o emprego por isso. Cabe ao Estado legalizar a prática e evitar os males maiores que são consequências dos abortos realizados sem assistência médica. Porém, só que é o seguinte, o aborto é crime. Será que esse retardado não sabe? Aborto realizado sem assistência médica é crime. E mesmo que seja com assistência médica, é crime do mesmo jeito. E só para vocês verem o que é um aborto, isso aqui é um aborto. Vai arrancando os pedacinhos do bebê. Realmente é nojento isso. Bom, e isso aqui está no site da Dilma Rousseff, Quer dizer, ele é filiado ao PT, porque ele tirou até uma foto com o Lula. Ele e o Lula, chefe do mensalão. Aqui nessa outra imagem, ele foi um dos palestrantes do seminário O Encobrimento do Outro, o discurso fascista no processo eleitoral, em 2010. Túlio Viana e José Luiz Coaddo de Magalhães, tinha que ser. E para quem não sabe, por que vocês acham que eles querem desarmar a população civil? Eles querem matar todo mundo. O aborto é só o primeiro passo, depois eles vão legalizar a eutanásia, o suicídio assistido. Então eu vou mostrar aqui, eutanásia, suicídio assistido. Eu já havia pesquisado, já havia gravado outro vídeo, mas não deu certo. Vamos ver aqui. Tá aqui, essa professora da PUC,
Maria de Fátima Freire de Sá. Ela estudou a vida inteira na PUC Minas, é incompetente, né? E todos os trabalhos que ela fez na universidade, o orientador foi o professor José Luiz Prado de Magalhães, que está realmente o verdadeiro autor dessa porcaria aqui, Eutanásia, Suicídio Assistido e Diretivas Antecipadas de Vontade. E tem um outro livro também que ela escreveu, né, que é a tese de doutorado dela, né, chamado Direito de Morrer. Também é da editora Del Rey, os dois livros. E sem falar de artigos, e ela trabalha num instituto de biodireito não, bioética ou biodireito, tanto faz. Ó, eutanásia, suicídio assistido e aborto, ela defende aborto também. Então vamos ver agora o que o Túlio Viana pensa sobre matar, sobre o crime de estupro, né, que foi o caso Felipe e Liana, né, em 2003, que foi escrito em 2003 esse artigo. O crime deve ter sido na mesma época. Vamos ver o que diz aqui. Quanto vale uma vida humana? A Giliane e Felipe certamente valiam muito. Aí fica debochando, sabe? É nojento isso. Um viado de marca maior, vagabundo, desocupado, bandido, enrustido, sabe? Casado, mas é gay, né? Quanto vale uma vida humana? Ele pega, faz deboche, né? Certamente valiam muito, não só pelo amor de suas famílias, mas também de um ponto de vista exclusivamente econômico, pelos investimentos que foram feitos em alimentação, educação, saúde e tantos outros. Professor de Direito Penal da PUC Minas, Túlio Lima Viana, Observatório da Imprensa. Esse outro artigo de legalização da aborto está no site da Dilma Rousseff. Aqui tem uma foto dele com o Lula. Ele participou como palestrante num seminário organizado pelo José Luiz Prado de Magalhães em 2010, acusando muitas pessoas aí, José Serra e qualquer adversário da Dilma Rousseff, de serem nazistas, né? Não tem pé nem cabeça isso. E aqui no site vermelho.org.br do PCdoB, o Túlio Viana defende a legalização das casas de prostituição em 2012, julho de 2012. Crime sem vítima. A prostituta não é vítima, não. A legalização das casas de prostituição é uma necessidade de política pública. Está aqui, para quem quiser ler. Eu recomendo que as pessoas... não adianta processar esse tipo de gente. Não funciona, não serve para nada o juizado, é uma bosta, né? Ele vai usar de tráfico de influência para arquivar o negócio. Então o segredo aqui é realmente fazer cópia de tudo, publicar em um lugar inacessível, né, para esse povo, para eles nunca tirarem do ar, em sites norte-americanos aí, blogs e qualquer lugar aí que fique difícil de ser removido. Porque na hora que eles forem processados de verdade, né, eles não vão conseguir apagar essas coisas. Isso aqui é realmente nojento. É um site chamado Formspring, onde ele responde perguntas. E realmente eu vou mostrar uma coisa. Eu denunciei isso aqui para o FMG. Alguém perguntou pro Túlio: você já fez sexo no local de trabalho? Já, mas isso já faz muito tempo e eu não vou contar nem quando nem onde. Só que tem um detalhe: nenhuma mulher, eu acho, vai fazer isso no local público ou no local de trabalho. Então assim, é um boiola mesmo, chupou a piroca de alguém ou foi enrabado, porque é um viado, né? E tá aqui provado que ele é gay, tá? Túlio, tem hora e lugar preferido para fazer sexo?
tem um não. Qualquer hora é a hora, qualquer lugar é o lugar. E é muita coisa, realmente é muita coisa mesmo. Não tem como mostrar tudo. Ó, esse site chama Formspring, vermelho.org.br, né, Orkut, Observatório da Imprensa, site da Dilma Rousseff e outros sites, né? Então é isso, gente. Eu vou salvar o vídeo e pôr no YouTube. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou tentando aprender, né, a mexer nessa ferramenta chamada Screencast Matic, né? E para testar, né? Então eu escolhi, né, esculhambar com o entulho. E é uma ferramenta bastante interessante, né? Mas isso não vem ao caso, né? Que eu estou gravando esse vídeo não apenas para expor, né, essa situação, essas coisas que essas merdas que o entulho coloca, né, por aí, mas também para aprender a mexer nessa ferramenta, né? E eu estou gravando o segundo vídeo. E como podem ver, né, eu não sei de onde que estão vindo tantas pessoas, né? Bom, esse bosta aqui escreveu: cara, você custou a ler a palavra fascismo, se liga. Olha, vai tomar no cu, seu bosta. Olha, eu estudei durante um tempo física no FMG. Eu sou pós-graduado no ITA. Não interessa em que, mas eu tenho um diploma do ITA. Eu fiz estágio acadêmico, não interessa onde, mas foi no Serviço Público Federal. Eu fiz estágio acadêmico com bolsa durante o curso de Direito. Foi aprovado no processo seletivo. E eu não sou estudante, eu sou formado, seu idiota. Não enche o saco. Cara tosco, infantil, merda. Olha só. Esse aqui, ó, escreveu. Uma coisa, eu acho bacana o que ele escreveu. Não conheço esse Túlio Viana, mas só de ver a face e os artigos dele já dá para saber que ele não é o correto da história. E está certíssimo. Não é o correto, não. Porque ele utiliza argumentos bonitinhos, né, para as pessoas ficarem do lado dele, né? Então ele diz: olha, eu sou a favor do aborto, mas é porque eu quero proteger as mulheres. Não, é o seguinte: se alguém praticar, por exemplo, se for descriminalizado o aborto, igual o Túlio Viana defende, e alguém praticar um crime de lesão corporal que resulte em um aborto não é crime. Eles vão dizer, o juiz, né, os magistrados, a justiça, não era uma vida humana. Aquele bebê porque o aborto, eles querem descriminalizar em qualquer fase da gravidez. Só que eles fazem isso aos poucos. Eles vão promovendo essas questões de abortistas aos poucos. Começa, né, descriminalizando se a vítima for, na questão do aborto, quando é resultado de, sei lá, de um estupro. Tudo bem. E as pessoas são a favor, né, claro. Só que depois eles começam mas um mês de gravidez não é uma vida humana. Depois 2 meses, 3 meses. E no final vai ser 9 meses, né? Então um bebê, um embrião de 9 meses não é uma vida humana, segundo o pessoal de esquerda, né? E tem um outro idiota aí que falou que eu era filiado ao PSDB, provavelmente, né? Não me conhece e falou isso. Olha, pelo contrário, eu já denunciei o PSDB. Gente do PSDB, tem um colega meu que estudou comigo na PUC, ou na puta, se vocês preferirem, que é o seguinte: ele era recém-formado e ele foi nomeado pelo governador Anastácio para ocupar o cargo de diretor jurídico da Casa Civil e Assuntos Institucionais. Diretor jurídico, um cargo bem alto mesmo.
Eu fiquei indignado porque ele era recém-formado, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas estudou comigo, é da minha idade. E eu fiquei indignado com aquilo e ele foi nomeado porque ele é filiado ao PSDB. E inclusive, ele foi membro do diretório acadêmico da PUC. E então eu denunciei para o jornal Hoje em Dia, e eles fizeram reportagem sobre o Gabriel Azevedo e sobre a turma do Chapéu. Quem quiser ler, é só procurar na internet, porque apesar de ter sido censurado no site do jornal Hoje em Dia, porque o maior patrocinador do jornal Hoje em Dia é o governo do estado de Minas Gerais, apesar de ter sido apagado o artigo, eles publicaram algumas pessoas fizeram cópias, né, para poder isso se perpetuar na internet. Igual eu recomendei no vídeo, copiem tudo. O PT faz isso com os outros e vocês devem fazer também. Eles fazem isso com o PSDB, por que vocês não vão fazer com os Petralha? Então vamos ver mais uma coisa aqui. Isso aqui foi na Faculdade de Direito do FMG, um congresso, né? Isso aqui é o Nilmar Miranda. Essa pessoa aqui na foto é o professor Rosemiro Pereira Leal. Rosemiro, com uma pedra na mão, né? Um aluno exemplar, né? E o Rosemiro ficou até a década de 90 exilado do Brasil. Ele só voltou ao Brasil depois da década de 90. Aí fez os cursos de pós-graduação e tal. É um bosta, ele é um zero à esquerda. Só que ele é conselheiro do AB, professor do doutorado do FMG, e todo mundo baba o ovo dele. Ele disse que passou alguns anos da vida dele estudando Karl Popper. É um bosta. O cara estudou um único autor. Então é um nada, um zero à esquerda. É um professor que só leu um único autor a vida inteira dele, o Karl Popper, né? Isso é o que ele diz, né? Será que leu mesmo? Ó, esse aqui é o Nilmar Miranda. Esse aqui é o Rosemiro Pereira Leal. E outra coisa que eu queria mostrar, né, sobre a questão do Túlio Vena ser ateu. Ele é ateu, sim. Ele não acredita em Deus. Essa aqui é a tese de doutorado do Entulho. Só que é o seguinte, ele é ateu, só que ele é religioso. Ele acredita em demônios. Aqui na epígrafe ele citou o livro A Imortalidade, de Milan Kundera, e o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, ou Sagan, sei lá como é que pronuncia, eu quero mais que... Eu não sou certinho, eu não sou baba-ovo de ninguém. Eu queria mostrar o seguinte, esse bosta escreveu apenas 170 páginas, a tese de doutorado dele. Uma tese de doutorado de 170 páginas, é muito pouco. Ele ainda gastou pelo menos umas 20 páginas falando de demônios e Lúcifer. E esse vídeo que eu estou gravando, o tempo de duração máxima dele é 15 minutos. E eu não tenho tempo para ficar mostrando detalhes, né? Mas eu vou mostrar bem resumido aqui. Isso aqui, ó, o olho de Tammuz, ou o olho de Horus, ou o olho de Os. Nimrod, Semiramis. Esse triângulo aqui representa. No topo da pirâmide com certeza está o anticristo, né? Ou o antimessias. Mas isso aqui é a pirâmide social, né? Os escravos na base, no meio as elites, né? E no topo uma elite que eu não sei nem explicar o que seria. E no topo mesmo o anticristo. E aqui, ó, deixa eu mostrar mais uma coisa, ó. Item 111, Lúcifer. E no rodapé está cheio dessas citações, ó, que fala de Lúcifer. Olha, ele citou a Bíblia de Jerusalém, de Isaías. Quer dizer, ele se diz ateu, mas ele leu a Bíblia, que isso?
não é contraditório? Eu não acho contraditório, porque eu sei por que ele fez isso. Ele fez isso porque ele é o que é o tarô egípcio. A mão apontando para cima é o reino dos mortos, a mão apontando para baixo é o reino dos vivos. E que pode ser também o céu e a terra, né? O bode representa Baphomet. Inclusive é Baphomet mesmo, porque tem os peitinhos. O Baphomet é uma figura que é ao mesmo tempo um homem e uma mulher, um bicho e um ser humano. Então ele tem a cabeça de bode e o corpo de gente. Ele tem os peitos de mulher, os braços cheios de músculo de homem. E outras características, assim, é aquela figura andrógena. Esse que é o Baphomet. E realmente é um absurdo, sabe? Um trabalho acadêmico, uma tese de doutorado, cheio de religião, só que não é religião cristã, é uma coisa subversiva, uma coisa satanismo mesmo. Esse aqui é um livro que eu recomendo à toa, é um relatório do Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro, e tem uma passagem que fala do Nibar Miranda, para quem quiser saber quem que ele é. E é bem interessante também, porque tem pelo menos umas 2 passagens sobre o Márcio Lacerda, que é o prefeito de Belo Horizonte. Tem 2 versões desse documento na internet, chama Orville. Vocês podem pesquisar aqui porque vale a pena. E para finalizar aqui, eu gostaria de mostrar isso aqui, Túlio Verne escreveu no For Spring, que eu já tinha mostrado. O senhor pretende ter filhos? Por quê? Alguém escreveu para ele. Entra no For Spring e vocês conferem se esse documento é autêntico, porque é autêntico, sim. Tem mais de 300 mensagens de perguntas e respostas, e o link aqui, se você clicar em cima, é o Facebook do Túlio Viana. Foi ele que escreveu. Então ele escreveu aqui, não, meus gatos já dão trabalho demais. Não foi isso que escreveu assim. Não, meus gatos já dão trabalho suficiente, e olha que eles não choram à noite, não interrompem meu jantar para pedir para eu levá-los ao banheiro, não estudam em escolas caríssimas, eu ainda posso trancá-los em casa por um final de semana e viajar sem ter problemas com o juizado da infância e da juventude. Quando eu quiser animar minha vida, eu compro um bode, porque é o símbolo do demônio, né? E ele, como adepto, como ateu que odeia Deus, odeia o cristianismo, odeia os evangélicos, né, os católicos, mas ele adora Lúcifer, Satanás, Baphomet, Horus, Oz, Tammuz, Semiramis e tantos outros aí. Então ele poderia comprar um bode para ele. Por que não, né? Se eu não gostar da experiência, pelo menos fica mais fácil de passar para a frente. Só que quem vai querer um bode? O único que quer um bode é esse boiola aí, que quer um bode, né? Ele também quer uma piroca também, né? E era isso que eu queria mostrar. E eu pretendo em breve lançar o meu True Outspeak, igual o professor Olavo de Carvalho, para comentar algumas coisas. Não é para ficar difamando ninguém, não é para falar mal do Túlio Viana. Eu quero mostrar algumas coisas mesmo, que eu já estudei bastante. Eu sou pós-graduado no ITA, eu tenho alguma bagagem, eu tenho muito assunto para discutir. E então eu estou fazendo alguns testes, né, para poder aprender a usar essas ferramentas, né? Qual que é a ferramenta mais fácil de usar, que fica com uma qualidade boa no YouTube. Então é isso, gente. Por exemplo, essa ferramenta mesmo, chamada Screencast Magic, o vídeo só pode durar até 15 minutos. Então eu teria que fazer um vídeo de 15 minutos no máximo e juntar com outros vídeos de 15 minutos. Ou com outros vídeos gravados
de outras formas. Então é realmente um teste apenas isso, e uma questão também de mostrar quem que é esse idiota, né, que escreve ofensas na internet, que defende o aborto e recentemente defendeu as casas de prostituição, dizendo que é um crime sem vítimas. Então, ó, já está acabando o tempo e eu vou ter que encerrar. Boa noite a todos, até mais. We had a whole plan that sold abortions, and it was called sex education. Break down their natural modesty, separate them from their parents and their values, and become the sex expert in their life so they turn to us when we would give them a low-dose birth control pill they would get pregnant on, or a defective condom. Our goal was 3 to 5 abortions from every girl between the ages of 13 and 18. The multitudes of people that have been hurt by abortion. It's just unfathomable. That abortion is really, to me, the ultimate exploitation of women. It is so shameful and secretive that many women don't tell anybody that they've had an abortion. They won't say anything for 20, 30, 40, 55 years. They're so traumatized. Silence. U.S. Senate report states, physicians, biologists, and other scientists agree that conception marks the beginning of the life of a human being, a being that is alive and is a member of the human species. There is an overwhelming agreement on this point in countless medical, biological, and scientific writings. Planned Parenthood is expanding now. They're building gigantic abortion clinics in anticipation of socialized medicine. There's a lot of money involved. We never would take personal checks. We always encouraged the ladies to bring cash. Why is that? So, well, you don't have to report cash, friend. When you're fighting for your life, you need to know what you're fighting for. And if what you're fighting for is life, how do you destroy a life in an effort to fight that fight? I'm fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over.